Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa terça-feira, 6 de setembro de 2022, teremos 4 palpites. Vamos ter jogos ali na abertura da Champions League, maior competição de clubes do mundo, e um joguinho ali na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes de a gente começar, galera, já se inscreva aí no canal e deixa aquele like para você ajudar o YouTube a compartilhar mais ainda o nosso vídeo para outras pessoas. Então vamos, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Dinamo de Zagreb e Chelsea. Jogo válido pela abertura da fase de grupos da Champions League. Grupo E, que ainda tem o Salzburg e o Milan. Grupo muito complicado para a equipe do Zagreb, que se quiser alguma coisa vai precisar pontuar dentro de casa contra um dos grandes da Europa no atual momento. E para esse jogo, claro galera, jogo de gols, porque a Champions League tem essa perspectiva e a gente tem o Chelsea, uma equipe muito goleadora, e o atual campeão croata também muito goleador. Até porque a equipe nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Chelsea, time de Premier League, nos últimos 5 confrontos, em todos eles a equipe de Tuchel teve no mínimo 3 gols ou mais em seus duelos. Não temos confrontos diretos entre as duas equipes, mas pelo retrospecto, pela competição e pela força da necessidade de vitória do Zagreb e principalmente do Chelsea, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,85, uma cotação excelente. E aqui, galera, a gente tem duas equipes muito necessitadas da vitória. O Chelsea, que tem o Salzburg e o Milan deve fazer força, o Salzburg também por essa vaga na próxima fase. E o Dinamo de Zagreb, se quer alguma coisa, se quer uma Liga Europa ou até mesmo uma classificação à próxima fase, vai precisar vencer principalmente jogando dentro de casa. É uma equipe que vem de 2 vitórias seguidas nos seus campeonatos nacionais, na verdade são 3 vitórias e uma 4ª vitória na eliminatória contra o Bodo. Então a equipe vem de 4 vitórias seguidas nos últimos jogos. O Chelsea vem dando oscilada, mas vem de uma boa vitória só para o West Ham, com 1 a menos jogando dentro de casa. Então é aquilo que eu falei, um jogo muito importante para as duas equipes. O Chelsea para começar pontuando num grupo complicado com Milan e Salzburg, e o Dinamo Zagreb para pontuar se quer coisas maiores, se quer competição internacional ainda nessa temporada no decorrer do tempo. Então um jogo muito movimentado na minha perspectiva deve ser essa partida. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,85 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Benfica e Maccabi Haifa, outro jogo dessa fase de grupos da Champions League, mas agora pelo grupo H, que ainda tem somente PSG e Juventus. Então um jogo de 6 pontos para Benfica e o Maccabi, principalmente para o Benfica por estar jogando dentro de casa. E para esse jogo também mercado de gols, até porque a equipe portuguesa tem excelentes números nesse mercado, e nos últimos 5 jogos, em 4 deles, dos seus últimos 4 jogos, sempre tivemos 3 gols ou mais em seus duelos. Já a equipe de Israel, nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas também tivemos 3 gols ou mais em seus confrontos. Não temos confrontos diretos entre as duas equipes, mas também pelo retrospecto e pela necessidade de vitória das ambas equipes, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,52. Outra cotação também já muito interessante, e aquele jogo, galera, que teoricamente o Maccabi Haifa tá num grupo que ele seria saco de pancadas, mas o Benfica gosta de passar uma raiva, gosta de entregar alguns jogos. Então, teoricamente, a gente teria PSG e Juventus brigando pelas primeiras posições, e Benfica e Maccabi brigando pela Liga Europa ou pela 2ª posição. Então, pelo fato do Benfica estar jogando dentro de casa contra, teoricamente, a equipe mais fraca do grupo, a tendência é de vitória e de muitos gols para ter um saldo interessante. E lembrando que o Benfica vem de um 2-1 sobre o Vizela, 3-2 no Ferreira, 3-0 no Boa Vista, 3-0 no Kiev e um outro 2-0 no Kiev, isso nas fases eliminatórias da Champions. Já o Maccabi Haifa, que disputa o campeonato israelense, vem de uma sequência de 3 vitórias seguidas. A gente não pode usar muito por base o campeonato israelense, porque eles sobram lá no seu campeonato nacional, mas aqui na Champions pode dar trabalho, porque sempre surge uma equipe que vem organizada e consegue pontuar. Então, jogando contra um Benfica muito goleador, que faz muitos gols, mas que também toma muitos gols, e precisando vencer, porque tem um grupo com Paris e Juventus, eu acredito que deve ser outro jogo para gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para Sevilha e Manchester City, outro jogo de fase de grupo da Champions, mas agora pelo grupo G, que ainda tem o Dortmund e o Copenhagen. Três equipes complicadas por City, três equipes chatas, mas que eu acredito que o City deve classificar e classificar bem. E para esse jogo a gente também não pode evitar o mercado de gols, porque a gente tem City em campo e o Sevilha que tem boas médias nesse mercado. Até porque a equipe espanhola nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus duelos. Já o Manchester City, que é aquela equipe avassaladora, nos seus últimos 5 confrontos, apenas no último jogo acabou 1-1. Em todos os outros jogos, no mínimo, galera, no mínimo, 6 gols em cada uma das últimas partidas do City. É uma equipe muito forte, uma equipe que faz muitos gols, mas que da mesma forma que vai ao ataque deixa muitos espaços, e isso é muito bom para os adversários. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos únicos 2 confrontos entre si, as duas partidas com no mínimo 3 gols ou mais no duelo. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,68. E galera, eu pontuo aqui para vocês, essa odd está excelente. Era uma cotação que na minha visão ia estar em torno de 1,50, ela está beirando 1,70. Para um Manchester City numa Champions League, uma cotação muito interessante. E lembrando que o Sevilha não vence a 4 partidas, são 3 derrotas e 1 empate. Vem de uma derrota para o Almeria por 2-1 e vem de uma derrota para o Barcelona dentro de casa por 3-0. Então a equipe não atravessa um bom momento e pega o Manchester City, que já meteu 6 no Norwich Forest, 4-2 no Crystal Palace, 3-3 no amistoso com o Barcelona e 3-3 com o Newcastle pela Premier League. O City é uma equipe muito forte, deve sobrar nesse grupo G, mas deve passar uma certa dificuldade, deve sofrer alguns gols, porque tem o Sevilha, uma equipe boa da Espanha, o Dortmund, que também é uma equipe muito goleadora, e o Copenhagen, atual campeão dinamarquês, que deve ser teoricamente o saco de bancadas, mas deve brigar por alguma coisa nessa Champions League, até porque as duas outras equipes gostam de entregar paçoca, principalmente o Dortmund. Mas o City deve sobrar, e sobrando vai fazer muitos gols, coisa que eu acredito que deve ser a tendência desse jogo. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,68 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Vila Nova e Guarani, jogo da Série B, jogo dos desesperados, até porque o Guarani hoje é o 18º com 29 pontos e o Vila Nova é o 19º com 28 pontos. Duas equipes que já estão há bastante tempo nesse Z4 da Série B, e aquele clássico jogo de 6 pontos, principalmente para a equipe goiana. Mas para esse jogo, galera, eu acredito que deve ser um jogo movimentado muito por essa perspectiva de uma decisão. Até porque também o Vila Nova nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Na verdade a equipe teve no mínimo 3 gols em cada uma das suas 2 últimas partidas. E quando essas duas equipes e o Guarani, por sua vez, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos no mínimo 3 gols ou mais em seus duelos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, Guarani e Vila Nova, todas as partidas movimentadas com no mínimo 2 gols no marcador. Por isso o nosso palpite para esse jogo, que é uma decisão para as duas equipes, vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,68, galera. 1,68 no over 1,5. Excelente. Ah, mas são duas equipes da zona do rebaixamento. Sim, são duas equipes da zona do rebaixamento que vivem bons momentos. O Guarani, depois de muito tempo na lanterna, hoje é o 18º, já consegue vislumbrar uma saída da zona de rebaixamento, tem 21 gols marcados e 30 sofridos. O Vila Nova, um ponto abaixo, tem 19 marcados e 26 sofridos. São duas equipes. O Vila Nova, que apesar de ter perdido para o Grêmio na última rodada, teve aquela questão da polêmica, um pênalti para o Vila Nova que não foi marcado e logo em seguida saiu o gol do Grêmio, mas a equipe deu um salto de qualidade muito grande depois da chegada do Alan Al. A equipe deu uma melhorada e não perdia a 4 jogos, eram 2 vitórias e 2 empates. Perdeu pro Grêmio, acidente de percurso, perder pro Grêmio na arena, teoricamente normal. Mas o Vila Nova deu sim uma melhorada na competição, chegou a sair uma rodada aí na zona do rebaixamento, mas acabou voltando. Já o Guarani, que venceu a última rodada e venceu bem o Sampaio Corrêa por 3-0, vem numa oscilação, perde, ganha, mas também vem apresentando um bom futebol nessa reta meio final de campeonato Série B. Então um jogo muito importante, que as duas equipes vêm apresentando um bom futebol e vêm apresentando querer sair da zona do rebaixamento, diferentemente do Náutico. Por isso eu espero um jogo muito movimentado, com possibilidade de ao menos 2 gols nessa partida. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,68 é o nosso palpite para Vila Nova e Guarani.
Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 4 palpites para essa terça-feira de futebol. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe aqui nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos, feitos lá na Lendas Bets. Lembrando que a gente tem aqui um link para você fazer o seu primeiro depósito e ganhar um bônus de até 50% fazendo o seu depósito nessa casa maravilhosa que a gente sempre utiliza e sempre recomenda aqui para vocês no canal. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Valeu!